Alô, você, meu querido aluno, meu querido estudante de história. Hoje a gente vai tratar de uma continuidade acerca de um assunto que nós começamos há alguns dias atrás. Idade Média, isso mesmo, período medieval, que a gente também chama de Idade Média, não é? Fase esta que ocorreu a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Cristã, estendendo-se até a queda do Império Romano do Oriente em 1453. É essa fase que a gente chama de Idade Média, principalmente na Europa Ocidental. A gente já conversou sobre várias coisas, feudalismo, como é que foi a formação dos reinos bárbaros, os reinos germânicos, os reinos dos povos que invadiram o território do Império Romano. A gente já avançou bastante e hoje nós vamos tocar num assunto crucial do período medieval. Qual é esse assunto? Vou explicar para vocês. É o seguinte: nós vamos conversar sobre o poder da igreja na Idade Média, bem como, provavelmente, sairemos da fase que nós chamamos de Alta Idade Média e avançaremos e adentraremos e avançaremos na fase que a gente chama de Baixa Idade Média, a partir do movimento cruzadista, tá certo? Então me acompanha, o assunto é bem legal, é simples da gente entender, basta que você preste atenção, acompanhe, faça suas anotações, posteriormente as suas leituras para aprofundar o tema e também nunca se esqueça a resolução de questões, tá certo? Sempre ressalto que esse ponto é indispensável. Me acompanha, vem comigo que o assunto é legal. Bom, pessoal, para que nós possamos avançar nesse tema, eu vou fazer o compartilhamento da tela. Deixa eu proceder aqui a essa operação e logo mais nós vamos fazer o quê? Apresentar exatamente o slide que nós temos para apresentar para vocês. Está aí na tela de vocês. Agora, de forma ampliada, né? Exatamente para maximizar o nosso campo de visão. O poder da igreja na Idade Média. É simples, é curioso, é instigante, é interessante. Então me acompanha, você vai ter a oportunidade de aprender algumas coisas que talvez você não saiba. Bom, pessoal, eu começo com o seguinte: a igreja que fica, quando eu falo igreja, eu me refiro à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho que todos vocês têm ciência disso, mas nunca é demais a gente ressaltar. A igreja foi a instituição mais poderosa da Idade Média e foi a única que restou do Império Romano, que permanece não com os mesmos poderes na Idade Média, mas com muito mais poderes do que possuía durante o Império Romano. Na Idade Média, ela, sabe, amplifica bastante os seus poderes, muito pela influência com que os papas terão junto aos reinos medievais, sobretudo na França. Gente, é importante dizer que a igreja hoje em dia, século XXI, ano 2021, que estamos agora, ainda é uma instituição rica, ainda é uma instituição influente, ainda é uma instituição poderosa, mas não chega aos pés do que um dia já foi, principalmente durante a Idade Média. Ninguém fazia absolutamente nada sem a concordância do clero, desde o seu casamento, passando por uma mudança de cidade, uma mudança nos seus negócios, a sua vida, nos mais íntimos acontecimentos, todos eles eram colocados ali na frente do sacerdote, através do confessionário, por exemplo. Havia a influência política da igreja muito forte ao ponto de existir uma certa rixa, uma certa rivalidade entre grandes imperadores, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, na Idade Média, e pontífices, ou seja, papas que estiveram à frente da Igreja Católica. Então, vem comigo que a gente vai tentar entender um pouquinho dessa estrutura interna de poder da Igreja durante o período
medieval, tá certo? Vamos lá. Eu começo aqui com um pequeno texto e eu vou pedir licença a vocês fazer essa leitura acompanhada de vocês aí do outro lado. A Igreja Católica se tornou a instituição mais importante e poderosa do medievo. Nas suas mãos estava o poder espiritual, o poder sobre a família, a sociedade. Para fazer um adendo aqui, um complemento, gente, a cultura, as artes, a filosofia, a educação, tudo estava sob o poder e influência da igreja. Mesmo as questões econômicas, até nisso, a igreja também tinha influência. E o poder temporal, que por outro lado era exercido pelos monarcas e também pelos senhores feudais. Né? Aí, na continuação do nosso texto, diz: nos estados pontifícios, o Papa mantinha o poder temporal e espiritual. Onde é que ficavam esses estados pontifícios? Na atual Itália. A igreja já foi dona de boa parte do território italiano, mas acabou perdendo esse território num processo de unificação da Itália que ocorreu ali no ano de 1871, certo? Em contrapartida, o Mussolini, que foi o ditador fascista da Itália já na década de 20 do século passado, criou o Vaticano, ou seja, meio que para compensar a igreja por ter perdido tantas terras, para fazer um afago à igreja, na época era o Papa Pio XI, se eu não estou enganado, não é? Foi assinado o Tratado de Latrão, onde exatamente Mussolini criava dentro de Roma um país, né? O Estado do Vaticano, para que a igreja fosse ali soberana e tivesse uma espécie de compensação por ter perdido tantas terras no processo de unificação da Itália em 1871. Bom, vamos lá. O que é que eu preparei aqui para vocês? As ordens religiosas. Gente, era o seguinte, olha, a igreja ela não era homogênea, ela era heterogênea. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que ela não era toda unida, tudo do mesmo jeitinho, tudo padronizado. Não. Existiam, eu vou chamar aqui a palavra facções, né? Muito embora não seja muito apropriado, existiam ramos, segmentos, né? Dentro da igreja e muitas vezes com tendências absolutamente contrárias umas às outras. Era o caso das ordens mendicantes. Quem fazia parte das ordens mendicantes, os beneditinos, os franciscanos, certo? Eles faziam votos de pobreza, era o chamado clero regular, que vem de regra. Então era muito rigoroso. Você vivia em mosteiros, locais afastados, difícil acesso, vivia lá de forma bastante austera, certo? Fazia voto de pobreza, né, conforme eu já disse, abdicava dos bens materiais, era o extremo oposto do chamado clero secular, do qual fazia parte as dioceses, as paróquias, tá certo? Que viviam, ao contrário, no luxo, que viviam ostentando riqueza, em contraste, veja bem que interessante, com boa parte da população, a maior parte, diga-se de passagem, que vivia em condições absolutamente precárias, ok? E assim caminhava a igreja, com sua heterogeneidade interna, certo? Veja o texto que eu trouxe para vocês. Os beneditinos foram a mais antiga ordem monástica criada a partir de uma abadia, certo? No ano de 529, por São Bento, daí o nome beneditinos. Os monges deveriam fazer voto de castidade. Aliás, todo religioso, membro do clero, desde a noviça, desde o noviço, desde o padre, desde o mais baixo escalão da igreja, até o Papa, todos tinham que fazer o voto de castidade, ou seja, o religioso não poderia ter filhos, constituir família, casar-se, etc. Então, voto de pobreza de obediência aos superiores. Outras ordens foram criadas na Baixa Idade Média, como os dominicanos, por Domingos de Guzmán, em 1260. E na Itália surgem
com Francisco de Assis, os franciscanos, também na Baixa Idade Média. Fizeram parte das chamadas ordens mendicantes, conforme já trouxe essa nomenclatura, né, para vocês minutos atrás. Renunciavam também aos bens materiais e muitas vezes criticavam o clero secular por não fazer o mesmo. Havia uma certa rixa, havia uma certa divisão dentro da igreja, em função dessa dúvida, né? Então, Jesus Cristo, ele ostentava a riqueza, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ser o dono do mundo, apesar de ter poderes sobrenaturais, ele usufruía desse poder, de riqueza, ele ostentava bens materiais? Sim ou não? Se sim, beleza, está justificado, porque o clero ostenta tanta riqueza. Se não, por quê? Os palácios, as catedrais luxuosas, as abadias, enfim, igrejas suntuosas, o ouro, a riqueza, os bens materiais. Por que isso? Havia bastante divisão na igreja por conta desse e de outros temas. Eu recomendo que, havendo tempo, e sempre há um tempo quando nós queremos que haja, né? Queremos que exista, então recomendo que você assista o filme O Nome da Rosa. Repito, O Nome da Rosa. Esse filme você encontra no YouTube, certo? Gratuitamente, ok? Embora sem muita qualidade de vídeo, né? Mas você encontra ele lá inteirinho, completo. É um filme antigo, de 1986, que se passa, que é ambientado no século, acho que no século XIV, século XIII ou no século XIV, em um mosteiro beneditino, é um mosteiro franciscano, localizado no sul da França. Interessantíssimo, e que todo o enredo da trama gira em torno dessas divisões da igreja, das ideologias da época, das doutrinas da época, do Tribunal da Santa Inquisição, que eu falarei sobre ele dentro de alguns minutos. Recomendo demais quando estamos trabalhando no presencial. Não abro mão de que meus alunos assistam, na pior das hipóteses, fragmentos desse filme. Havendo a possibilidade de vê-lo todo na íntegra, melhor ainda, certo? Podem assistir e tragam para as nossas aulas, quer seja no grupo de WhatsApp, quer seja em uma aula ao vivo, tragam questões para serem debatidas acerca desse filme. Vale muito a pena. O pensamento na Alta Idade Média. Ainda estamos na Alta Idade Média, né? Que é o período que compreende os 5 primeiros séculos, tá? Do período medieval. Olha só. Na Alta Idade Média se destacou o pensamento do Santo Agostinho. A gente chama de pensamento agostiniano, tá? Santo Agostinho é um filósofo, é um teólogo católico que vive entre o final do século IV e início do século V. O pensamento agostiniano fundia a cultura greco-romana, a filosofia cristã. Veja que quando você assiste o filme O Nome da Rosa, você vai ver que eu recomendei minutos atrás, você vai ver inclusive referências a Aristóteles, tá? Principalmente a comédia. Aristóteles tinha um livro dedicado à comédia. Então, o Agostinho tentava fazer essa fusão do pensamento grego clássico, né, ao pensamento bíblico religioso, e não apenas através de Aristóteles. Veja aqui na terceira linha dessa lâmina que eu trago a figura de Platão, através de sua teoria do mundo das ideias. Né? Só para relembrá-los, no mundo das ideias existiria um mundo perfeito, né? Inacabável, melhor dizendo, imutável e eterno, e o mundo real, perecível, mortal, finito, imperfeito, correto? Dessa forma, o mundo em que vivemos seria esse mundo perecível. O céu, o paraíso, a vida eterna, não é? A vida com Deus pós-morte seria exatamente o equivalente
para Platão do mundo das ideias, o mundo imortal, o mundo perfeito e o mundo infinito, ok? Sempre tentando fazer essa junção do pensamento clássico greco-romano ao pensamento religioso. Continuando, segundo essa prática, o mundo real, o mundano, era apenas uma contemplação do mundo espiritual. Para Santo Agostinho, o mundo terreno era apenas a realização da vontade de Deus, ou seja, uma predestinação. Portanto, apenas pelos sacramentos da igreja o homem alcançaria salvação eterna. E eram 7 os sacramentos, né? Entre eles, o casamento, o batismo, a Eucaristia, a unção dos enfermos e assim por diante. Bom, aí vem um capítulo não tão bonito, não tão nobre, né? Que é o capítulo que fala acerca do Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Santa Inquisição. O que era isso? Era um órgão judiciário, o próprio nome já diz, tribunal, tá certo? Que julgava e quase sempre condenava os chamados crimes de heresia, o pecado de heresia. Heresia era um pecado considerado muito grave. Não era um pecado qualquer, tipo assim, mentir é pecado, tá? Considerado pecado. Isso não era uma heresia. Uma heresia era uma coisa muito mais grave, tá? Por exemplo, uma coisa considerada imperdoável, tá? Você duvidar da igreja, dizer que ela estava mentindo, que aquilo era balela, besteira, era como se você estivesse dizendo que a igreja estava enganando, né? Estava mentindo, estava ludibriando as pessoas. Seria algo como atentar contra o Espírito Santo, etc. E outras coisas mais. Bruxaria, adivinhação, astrologia, sodomia, homossexualidade, dentre outras coisas, tá? Era considerado heresia, ok? Portanto, passível de morte. O entendimento era o seguinte: uma maçã podre, ela pode muito bem infectar e apodrecer as demais. Então, o que é que tem que ser feito? Retirar aquela maçã dos meios ou do meio onde ela está para não contaminar as outras. Extirpar, né? Retirar, expurgar, expulsar e assim por diante. Sempre com o intuito também de proteger o todo, né? E com a Santa Inquisição tinha uma alusão relativamente parecida com esse sentido. Sendo que, uma vez reconhecido o pecado, no caso da heresia, havendo a condenação, esse pecador ainda poderia redimir-se de último momento, arrependendo-se do seu ato, do seu pecado, do seu crime, enfim. Né? Isso não impediria a morte na fogueira, queimado em praça pública, porém amenizava a coisa, né, com relação à sua ida ao purgatório e, posteriormente, até mesmo a sua salvação, mediante esse arrependimento. Certo? Então, era assim que a igreja tratava no que diz respeito ao pecado, porque quando você controla as pessoas, você precisa de um instrumento de repressão. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui que talvez não seja o mais apropriado, mas serve bem para a gente entender. Quando você tem uma favela numa grande cidade, nessa favela não tem infraestrutura, certo? Casebres, desemprego, fome, desassistência, não tem lazer, não tem nada. Como é que você vai manter essas pessoas quietas, essas pessoas obedientes, sem se rebelar, sem se revoltar, tranquilas no canto delas? Aí entra os instrumentos de repressão do Estado. Entra a polícia, né? Por exemplo, a justiça, poder judiciário. Essas pessoas não vão poder invadir prédios públicos que estejam desocupados. Rapidamente é acionado a polícia, a justiça com uma determinação de reintegração de posse. Ora, mas o prédio é público e não está
funcionando nada, está desocupado, está parado. Mesmo assim, os instrumentos de repressão do Estado vão atuar no sentido de reprimir, de colocar essas pessoas no canto delas, no lugar delas. Elas não têm nada, mas elas não têm direito a nada. E o que impede que elas se revoltem, se rebelem e tentem mudar essa coisa, primeiro que elas não têm consciência de classe, né? Não tem essa consciência de que são exploradas, de que isso é injusto e que elas precisam mudar e têm o poder de mudar. Elas não têm essa consciência. E segundo, os meios de repressão do governo atuam no sentido de impedir que isso aconteça. Mal comparando, né? A igreja fazia isso com seus fiéis, com seu rebanho, com as pessoas. Então as pessoas viam naquele Marte, naquele condenado, naquele herege que estava sendo queimado em praça pública, via o exemplo. Eu digo, oh, não faça isso que essa pessoa fez. Não cometa esse crime, essa heresia, esse pecado, porque senão o seu destino é isso aqui. Olha o que acontece com quem desafia Deus, com quem se coloca aí contrário ao que a igreja ensina, logo contra os ensinamentos divinos. Olha o que acontece, está vendo? Não faça isso, senão o seu destino é esse. Então era um instrumento de repressão, sim, para manter o controle, para manter as pessoas submissas e obedientes ao que a igreja determinava. Está aqui uma pequena menção sobre a Inquisição. Já falei bastante, né? Vamos fazer algumas leituras aqui para dar continuidade ao que a gente vinha trabalhando. A Inquisição, a instituição judicial criada na Idade Média pelo Papa Gregório IX no século XIII, porém dura o século XIV, XV, XVI, XVII, só no século XVIII ela foi desativada. O último país, se eu não estou enganado, foi Portugal, a desativar a Inquisição. Ela atuou, inclusive, no Brasil, certo? Destinava-se a combater várias heresias que punham em causa a legitimidade tanto do poder eclesiástico, que é o poder religioso, quanto do poder civil, que é o poder dos reis. Instalou-se na Espanha, Alemanha, França, Portugal e Itália. Foi confiada aos dominicanos e aos franciscanos, que atuaram também na época moderna, como eu disse, até o século XIX, olha só, até o século XIX. Como eu disse, em Portugal também, repetindo, né? Aqui nós vemos uma gravura que, aliás, você vê isso no filme O Nome da Rosa. É bem interessante. Como disse, recomendo. A gente vê religiosos incinerando, quer dizer, queimando livros. Livros que eram considerados espiritualmente perigosos, porque traziam um conhecimento contrário aos ensinamentos da igreja. Tipo, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. E o Sol girava em torno da Terra, porque a Terra era o centro do universo. E a Terra era o centro do universo porque Deus colocou o fruto de sua criação no planeta Terra. Então a Terra só pode ser o centro do universo. A ciência mostra na era moderna que isso estava errado. A Terra é meramente um planeta de uma galáxia. Existem milhões de galáxias, né? E não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim o contrário. Só que esse tipo de ensinamento, né, na Idade Média e outras coisas mais, eram tidos como afronta, heresias, mentiras, não é? Que colocavam em dúvida os ensinamentos que a igreja propagava. Logo, deveriam ser, esse tipo de ensinamento, extirpado. Ok? E você vê isso no filme. Recomendo. Para obter a confissão de um herege, muitas vezes não era pego em flagrante, muitas vezes ele não confessava seus pecados. Então, para que. E às vezes ele não tinha culpa nenhuma mesmo, tá certo? Muitas vezes ele não tinha culpa nenhuma, mas para se ter a confissão era necessário a confissão. Para se ter a condenação, melhor dizendo, reformulando a frase, para se ter a condenação era necessário a confissão. E muitas vezes essa confissão só vinha mediante o uso de instrumentos de tortura, como esse que você está vendo aí. Você diz assim, pessoal, mas que loucura, professor, a igreja torturava pessoas? Sim.
com o nobre propósito de tentar salvá-la, tentar salvar sua alma e tirar a maçã podre do meio das maçãs boas, conforme a analogia que eu já fiz minutos atrás. Olha aqui uma mulher nua, né, despida, só o fato de estar nua já era algo considerado extremamente constrangedor. Nos dias de hoje é constrangedor, né? Século XXI. Você imagina na Idade Média, não havia nada mais desonroso para uma mulher do que expor sua nudez aí aos homens, nesse caso, aos frades, aos inquisitores. E ela ainda está pendurada numa situação aqui extremamente desconfortável, dolorosa, certamente. Bote suas mãos para trás, imagine seu peso, né? Dessa forma. E ainda, você vê no calcanhar dela, tem um peso fixado que lei da gravidade puxa, né? Para baixo, forçando ainda mais ali a dor. Tudo para que ela confessasse a suposta heresia que ela estaria negando, da qual estava sendo acusada. Aqui uma mulher, certamente acusada de bruxaria, eram muitas as mulheres, porque vinha questões ligadas a adultério, tudo isso era considerado, no caso da mulher principalmente, heresia. Então, um crime passível de morte. Só de olhar essa imagem, já dói. Só de olhar já dói. Você imagina, então, você confessa, cara. Você confessa. Você confessa. Mesmo que você não tenha culpa, você inventa uma culpa. Tudo para acabar com a tortura. Não vai livrar você da morte. Vai ser condenado do mesmo jeito. Mas cessa a tortura. Bom, falar sobre a Baixa Idade Média, aí é outros 500. E eu vou deixar para falar sobre a Baixa Idade Média depois, tá certo? Num outro momento, onde eu vou expor tudo direitinho para vocês, como é que foi essa última fase do período medieval, dos séculos XI até o final do século XI, né? Diga de passagem, já virando para o século XII, até meados do século XV. Aconteceu guerra, aconteceu o surgimento do capitalismo, aconteceu o enfraquecimento do feudalismo, aconteceu ainda mais o fortalecimento da igreja, aconteceu o movimento cruzadista, renascimento comercial e urbano, o surgimento da burguesia, das guildas, corporações de ofício, a epidemia da peste negra. Cara, são temas interessantíssimos. Eu, particularmente, gosto muito da Idade Média, assim, de estudar, de ler sobre o período medieval, e espero que você também esteja sentindo essa mesma empolgação ou parte dela, essa mesma curiosidade. Recomendo que você leia, leia bastante sobre esse tema. E, claro, nunca podemos esquecer, resolução de questões. Aliás, eu farei uma aula só sobre isso. Você sabe que eu sempre gosto de apresentar aqui resolução de questões. Vale e vale muito no quesito internalização da aprendizagem. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. E será logo. Tchau.